Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, do Felipe Design Auto. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Este é o último vídeo da série que nós fizemos aqui, onde apresentamos todos os Volkswagen Hercules nacionais. E se por acaso você perdeu os vídeos anteriores, eles vão estar marcados no card aqui acima, a parte 1 e a parte 2, onde você vai poder ver aí outros modelos Hercules, os primeiros, que surgiram no caso. E aqui neste vídeo eu vou apresentar os derradeiros, quais foram os últimos modelos a serem apresentados como Hercules, com aquela mecânica a ar. Antes de mais nada, já convido vocês a cumprir aquele protocolo de todo o canal de YouTube, que é muito importante para a gente que trabalha com o YouTube, produzindo os vídeos. É deixar o seu gostei, que ajuda a gente bastante. Se inscrever no canal, se você por acaso está gostando dos vídeos que a gente posta aqui, se inscreve no canal para ajudar ainda mais a gente a estar produzindo mais vídeos como este. E também ative o sininho de notificação, porque aí a cada vez que eu lançar um vídeo, você vai ser notificado. E claro, a caixa de comentários aí embaixo também está disponível para você comentar o que você achou do vídeo, se ficou faltando alguma informação, se você viu alguma coisa que você não conhecia, sugestão de vídeo, enfim, a caixa está aí para a gente poder conversar e bater um papo, beleza? Mas agora, sem mais delongas, vamos apresentar aqui os últimos 3 modelos Hercules que foram apresentados, os últimos modelos inéditos. Lembrando que nós tivemos o Fusca, que foi vendido até os anos 2000 no México, tivemos a Kombi também, aqui no Brasil, só que eles começaram a ser produzidos muito antes. E aqui eu vou apresentar os últimos, tá? Começamos então pela Volkswagen Brasília, que foi lançada no ano de 1973. Mas para a gente poder contar essa história, a gente vai precisar voltar ali no comecinho da década de 70, em que o Fusca estava vendo um certo paradoxo. Ele era um automóvel mais vendido do Brasil, só que o projeto já dava sinais de obsolescência, até porque o Fusca ele era um projeto da década de 30, antes até do que da Segunda Guerra Mundial. Então a Volkswagen decidiu criar um produto mais moderno, que mantivesse a popular base mecânica do Fusca, que era o seu verdadeiro trunfo, mas ali com linhas mais atualizadas, com a década mesmo, e um carro com uma arquitetura mais atual. E foi assim que nasceu a Brasília, ou o Brasília, como algumas pessoas chamam, e chegou em junho de 1973. Ela se tornou um dos maiores sucessos da Volkswagen no Brasil, porque o carro foi desenvolvido por engenheiros e técnicos brasileiros. E por conta disso também a Volkswagen achou por bem batizar com um nome que homenageasse a então novíssima capital nacional. Então por isso que ela recebeu esse nome de Brasília. Então, no ano de 73 ela foi lançada, o carro com um design 100% nacional, desenvolvido aqui no Brasil, com toda a parte de engenharia também concebida aqui no Brasil. E ela foi lançada um mês depois do Chevette, ela foi lançada no mês de junho, e o Chevette foi lançado no mês de maio, que acabou sendo aí o maior rival da Brasília. Ela vinha disponível apenas com a opção do motor 1600 com um carburador. Em comparação com o Fusca, do qual ela derivava, a Brasília era 17 centímetros mais curta. Você pode falar, caramba, Felipe, muita coisa, 17 centímetros é mais de metade daquela régua escolar. Mas ela parece tão maior, e ela parece ser maior do que o Fusca por conta das linhas retas e horizontais que eram típicas dos anos 70 e que favoreciam que ela tivesse um melhor aproveitamento de espaço interno. Quem já andou em um Fusca e numa Brasília sabe que a Brasília é muito mais espaçosa do que um Fusca, mesmo sendo menor. E uma ampla área envidraçada também. A visibilidade da Brasília é muito melhor do que a visibilidade de um Fusca. Então isso daí é tudo resultado de um projeto que era moderno para a época. É por isso que, mesmo sendo menor do que o Fusca, bem menor, 17 centímetros, a Brasília aí era mais espaçosa. E isso ajudou também o carro a cair
nas graças do povo. Além disso, ela tinha aí a porta traseira, o porta-malas, né, que dava para poder acessar o compartimento interno de uma forma muito mais prática do que o Fusca. E o Fusca tinha somente o porta-malas na frente, que cabia muito pouca coisa, e atrás era apenas o cofre do motor, né, a tampa do motor. E a Brasília, a tampa de trás, naquela mesma dinâmica da Variant, como a gente já falou no vídeo da parte 2, em que você tinha um motor na parte baixa e acima o compartimento para você colocar ainda mais mala. Então tornava a Brasília um carro bastante versátil nesse sentido. O único contraponto dessa arquitetura, que é interessante de um carro ter aí porta-malas na frente e atrás, é o ruído interno. Como o motor fica dentro da cabine da Brasília, essa foi uma reclamação constante de todos os donos de Brasília, de todos os usuários, pessoas que compraram a Brasília, é o ruído interno. Realmente ele é bem mais alto por conta do motor ficar dentro da cabine. Mas também é uma característica que os amantes da Brasília acabam apreciando também, né? No ano que ela foi lançada, a Brasília tinha opções de interiores preto, né, com o piso em cinza, ou todo em bege claro, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. E as lanternas traseiras, elas eram do tipo lisas, né, as lentes lisas, que hoje são pouco menos conhecidas do que as outras que vieram depois, que eu vou apresentar aqui mais para frente, mas ela foi originalmente lançada com essas lanternas lisas. Ela tinha também na tampa traseira, ali, abaixo da tampa traseira, a logo VW Brasília, que identificava o modelo. Curioso também notar que a Brasília foi um dos poucos carros da Volkswagen que tinham um nome mesmo nessa época, né? Porque o Fusca era Volkswagen Sedan, que era o nome da carroceria, mas ele era chamado de 1300, 1500. A Variant e o TL, eles eram 1600 Variant, 1600 TL, né? Enfim, a Brasília era um dos poucos carros aí que realmente tinha um nome, né? Dentro dessa década de 70 da Volkswagen. Isso é bem curioso. E ainda na traseira ela tinha uma grade que cobria parcialmente ali a parte de escapamento. Vocês conseguem ver uma grade preta bem pequena, bem sutil. E o volante é um volante do tipo cálice, igual do Fusca que nós tivemos aqui. É um volante muito cobiçado, tá? E que na Brasília saiu apenas nesse primeiro ano. Então a Brasília com esse volante é algo meio raro de ser encontrado, né? E por isso é muito valorizada aí na mão dos colecionadores. E além disso, ela tinha também as calotas centrais na cor alumínio, calota da roda, né? No ano de 1974, o volante já muda para o modelo em plástico chamado Canoa, que é isso que vocês veem aí, que a gente já apresentou anteriormente no Fusca, na Variant, em vários modelos da Volkswagen compartilhava esse volante, e é o que vocês estão vendo aí, ela passou a usar esse tipo de volante. Como opcional neste mesmo ano, a Brasília passou a adotar a dupla carburação, e por ser um item opcional, muitas pessoas acabavam não comprando, optavam pela carburação simples. No ano de 1975, as lanternas traseiras passaram a ter o pisca vermelho, então vocês veem que ela tem aí um visual todo vermelho, né? A lanterna perdeu aquela cor âmbar, ou alaranjado, que algumas pessoas chamam. E as calotas centrais da roda agora passaram a ser na cor preta. Antes elas eram cromadas, né? Reparem também que o emblema traseiro Brasília, ele perde o VW que vinha antes, fica apenas Brasília. E a grade do escapamento traseiro ela aumenta bastante de tamanho, ela praticamente dobra de tamanho, cobrindo mais ainda a parte do escapamento. Em 1976 surgiu opções de interiores com assentos e laterais de porta em vermelho, que são muito raros de serem encontrados. Eu inclusive nem encontrei foto para poder colocar aqui no vídeo para vocês. E surgiu também o marrom escuro, que é esse que está ilustrando este slide. E aqui, no caso dele sendo combinado com cores de carroceria amarela, bege, marrom, esses tons aí próximos do amarelado e tal, formam a combinação que muitos conhecem como monocromático, tá?
Então, o interior marronzinho com as outras cores ali nesse tom de amarelo, bege, marrom, formam um carro que o pessoal chama de monocromático, tá? Lembrando que o monocromático não é só para marrom, tá? Se for um carro com interior verde, carroceria verde, também vai ser monocromático. A gente mencionou um pouquinho sobre isso quando nós falamos do Fusca, na parte 1 desse vídeo, quando ele tinha ali, foi apresentado com as suas versões de interiores monocromáticos, tá? Nesse mesmo ano, surgiu o Fiat 147, que também foi um grande concorrente da Brasília e acabou aí retirando alguns dos seus compradores. No ano de 77, na parte estética e conforto, surgiram ali as primeiras opções com o carpete em veludo e a opção de cor chamada Castor, que vocês percebem que é um tom de marrom também, mas ele não é um marrom escuro, ele é um marrom mais claro, um marrom meio amarelado, um marrom castanho, e por isso ganhou esse nome de Castor, que hoje é muito valorizado na mão dos colecionadores e é meio raro de ser encontrado no interior nessa cor, principalmente original. Então por isso que os colecionadores acabam garimpando muito bem e valorizando muito modelos que têm esse interior Castor, tá? Ele é ainda mais raro do que o simples marrom que a gente tinha visto anteriormente. Então ele teve essas opções de Castor, tinha a opção de preto também. Ele podia vir com um painel com acabamento de imitação em jacarandá na parte central, que não é o caso desse modelo que a gente está vendo. E os instrumentos eles tinham um visual mais limpo, com aros na cor preta, né? Então ajudando a ter uma legibilidade ali um pouco mais clean. E o porta-luvas ganha uma tampa pela primeira vez, que ele não fica ali visível como anteriormente. Na parte dianteira desaparecem os bigodinhos que ela apresentava, que eram frisos de alumínio que adornavam o logo Volkswagen. Nessa comparação vocês conseguem ver que até 76 a Brasília tinha esses bigodinhos, a partir de 77 ela perdeu, tentando dar uma rejuvenescida no visual do carro, né? Quando você trabalha com detalhes em cromados e tal, você ajuda a dar um ar de requinte, mas por outro lado você acaba carregando um pouquinho no visual do carro. Então você tem que pensar muito bem no que você quer no momento. Numa customização, você vai optar pelo que faz sentido para você. Você está customizando ele para deixar com um visual mais esportivo ou mais clássico, né? Mais clássico você opta por deixar o cromado. Se você for optar por algo mais esportivo ou mais despojado, você pode deixar sem. A Volkswagen nessa época ela estava querendo focar mais em um visual antenado para a época. E nos anos 70, finalzinho dos anos 70, já começo dos anos 80, a tendência era você abrir mão desses cromados e trabalhar mais com peças em plástico para você ter um visual mais clean. Então, nesse caso, foi retirado o bigodinho e você tinha um visual bem mais limpo na frente da nossa Brasília. No ano de 1978, aconteceu o que foi chamada a primeira e única reestilização da carroceria da Brasília. Ah, Felipe, mas Brasília passou por reestilização? Passou. Bem sutil a verdade, mas passou. E nessas fotos vocês conseguem perceber bem. O capô dianteiro agora ele apresentava dois vincos. Antes ele tinha um vinco central e agora ele tem dois vincos. Eles começam ali mais ou menos onde quase termina os faróis dianteiros, né? Então, que é até um capô mais comum de ser encontrado hoje do que o anterior. Na traseira, vocês percebem que ela tem as lanternas frisadas, que são aquelas lanternas que foram inspiradas nos Mercedes-Benz da década de 70 e que foram muito utilizadas em vários fora de série nacionais. Essa lanterna ficou muito... ela é muito clássica da Brasília, né? E muitas vezes as pessoas conhecem mais a Brasília com essa lanterna do que o modelo anterior, né? De tão característico do modelo que essas lanternas ficaram. Os para-choques também eles sofreram alterações, eles ficaram mais largos, receberam ponteiras quadradas em preto de plástico. E o carro também ganhou aí desembaçador elétrico do vidro traseiro, que foi disponível
como um opcional pela primeira vez. Agora, indo para a parte do interior, o volante muda de desenho. Vocês percebem que aquele canoinho ele mudou o desenho, com um volante até um pouco mais trabalhado, né? Vocês podem perceber que ele tem alguns frisinhos laterais. Ele tem no canto direito ali o VW da Volkswagen, então o volante aí um pouco mais requintado do que o modelo anterior. E o acionamento do pisca-alerta deixa de ser por botão, vindo a ser por alavanca na coluna de direção pela primeira vez. No ano de 1979, surge a versão LS, que é a versão de luxo da Brasília. Ela trazia como itens de série bancos dianteiros com encosto de cabeça integrado, um mini console noturno central, vidros verdes, rádio AM/FM, relógio, ventilador, alternador, um acabamento mais sofisticado. Vocês podem perceber pelas fotos assim que o interior é bem mais melhor trabalhado, né, do que nas versões mais simples. Indo agora para a parte externa, ela se diferenciava pelos frisos laterais, pelas rodas e as molduras de farol que vinham na cor grafite. Então, de cara você via assim que se tratava de uma Brasília LS por ter essa máscara aí negra, né? Na verdade é grafite, e a roda e o friso lateral nessa mesma tonalidade, tudo combinando. Na traseira, ela recebia agora um novo emblema, né? A versão mais básica também recebia esse novo emblema, só que a LS vinha ali destacado, o LS em vermelho. O retrovisor, ele agora também passa a ser em plástico, não mais cromado como era antes. E esse foi o modelo que foi utilizado na Brasília até o final da sua vida. Surge também nesse mesmo ano de 79 a versão 4 portas, que antes ela era fabricada aqui no Brasil, mas era exclusiva de exportação. Só que essa versão de 4 portas para quem aí se lembra bem dos anos 90, sabe que carro 4 portas era um carro ali já um carro mais caro, um carro um pouco mais requintado. As versões mais básicas vinham com 2 portas. Curiosamente, na Brasília era ao contrário. A versão 4 portas ela era mais simplificada, ela era mais despojada. Ela tinha um acabamento bem inferior, ela tinha um motor 1600 de carburador simples, os para-choques não eram cromados, eles vinham pintados, e ela era basicamente destinada ao uso de táxi ou carros de frotas públicas. Então, ele foi um carro que foi mais usado nessa finalidade do que para o consumidor final propriamente dito. Ela se consagrou também nesse ano de 79 como o carro mais vendido do ano. Ela conseguiu bater aí o Fusca, seu irmão mais velho. A gente percebe que esse ano de 79 foi um ano muito especial para Brasília, né? Ela recebeu uma versão de luxo, recebeu uma versão 4 portas e bateu aí com 150 mil unidades vendidas. Foi o carro mais vendido do ano de 1979. No ano de 1980, o painel de instrumentos foi totalmente redesenhado, conforme vocês podem ver nessa publicidade da época. É até curioso que eles botam assim, Brasília 80 painel 2001, falando que era um painel futurista. Nos anos 80, apesar de que assim, a indústria automobilística sempre trabalha com essa ideia de futuro, mas nos anos 80 imaginava-se muito futuro ali com a questão, não sei o que, 2000, os anos 2000, algo muito tecnológico. Isso começou a vir nos carros e vocês percebem pelo desenho do painel que remete um pouco a bússolas de navegação da aviação, alguma coisa de satélites, né? Então a Volkswagen aproveitou isso também para poder fazer a sua publicidade, né? E esse painel era o grande destaque da linha 80 da Volkswagen Brasília. Todos os instrumentos eles eram abrigados ali em um único quadro à frente do motorista, não eram mais separados. Então é um painel que chamava bastante atenção. Os bancos dianteiros mudaram de formato e agora o seu encosto de cabeça passa a ser separado do banco, podendo ser removível em caso de alguma necessidade. Surgem também o lavador elétrico do para-brisa e o temporizador
do limpador, como opcionais. Nesse mesmo ano de 1980, como vocês podem ver nessa matéria da revista Quatro Rodas, surgiu oficialmente a versão a álcool, que vinha com o motor 1300 de dupla carburação do Fusca, com potência de apenas 49 cavalos. Pelo seu alto consumo e baixíssimo desempenho, foi um verdadeiro fracasso de vendas. É por isso também que é difícil encontrar uma Brasília a álcool, né? A grande maioria é 1600 a gasolina. O único motor que ela teve que foi diferente disso foi o 1300 a álcool, mas que foi, infelizmente, um verdadeiro fracasso. Talvez se a Volkswagen tivesse aí lançado com o motor 1600 a álcool, ela poderia ter aí um pouquinho mais de sucesso, né? Para o ano de 1981, tivemos muito poucas novidades, é verdade. Talvez a principal delas seja o volante, que foi herdado da linha Gol. Você já percebe que o volante mudou de novo o desenho. Algumas melhorias nos materiais fonoabsorventes para reduzir o barulho interno. E na segunda metade do ano, as lanternas traseiras elas passaram a receber os piscas na cor âmbar. Então deixaram de ser todas ali vermelho e branco e receberam ali o pisca na cor âmbar. E no ano de 82, não tinha nenhuma novidade em relação ao modelo 81, com exceção de poucas cores novas. E no mês de março, infelizmente, se encerrou definitivamente a produção da Volkswagen Brasília no Brasil. Nesta época, foram contabilizadas aproximadamente 950 mil unidades vendidas somente no mercado interno. No mercado exterior, foram vendidas mais 100 mil unidades, fora as 80 mil unidades que foram produzidas no próprio México, né? Então, e tudo isso você somar vai dar mais de 1 milhão de unidades produzidas, o que fez da Brasília assim, um verdadeiro sucesso. De todos os Hercules, a Brasília só vendeu menos do que o Fusca e do que a Kombi, e que foram modelos que foram produzidos por muito mais tempo do que ela, né? Então fica essa verdadeira menção honrosa a esse carro que é tão especial para os brasileiros. Durante praticamente toda a década de 70, a Brasília se manteve como vice-líder de vendas no mercado nacional, sendo superada apenas pelo Fusca, com exceção do ano de 79, em que ela foi de fato o carro mais vendido do ano. Nessa época o Fusca já estava obsoleto, a Volkswagen Brasília estava para ser substituída, né? E muitos dizem que a Volkswagen matou o carro errado. Nessa altura do campeonato ela deveria ter matado o Fusca e não a Brasília, mas acabava que o Fusca ainda tinha uma aceitação muito boa, era mais barato de ser produzido e acabou sendo mantido. Mas por que você falou de substituir um dos dois? Não dava para seguir com os dois? Bom, essa tarefa ia ficar um pouquinho mais difícil por conta do próximo carro que eu vou apresentar aqui para vocês, o próximo Hercules, que é o Volkswagen Gol. Você fala, Felipe, mas Hercules, Gol não é refrigerado a água? Sim, a grande maioria dos Gols sim. Mas quando o Gol foi lançado lá em 1980, ele foi lançado com o motor a ar. Sim, o motor a ar 1300 do Fusca, ele mesmo. E apesar dele ter toda uma arquitetura projetada para receber um motor a água, fato que pode ser notado pela própria grade do carro, que já previa ali um radiador, a Volkswagen acabou optando por lançá-lo com o motor Hercules pela questão da fama de robustez que tinha na época, né? Pelo fato também da população já estar um pouco mais acostumada, então a Volkswagen preferiu ser mais conservadora nesse quesito. Fato é que isso acabou comprometendo um pouco da imagem do Gol no começo, porque o Gol era um carro muito moderno para a época, mas que foi lançado com um motor bem antigo. E por conta disso, eles batizaram esse Gol de Gol chaleira ou Gol batedeira, por conta, né, do famoso clássico som do motor Hercules,
ele ganhou esse apelido. Ele poderia vir tanto com o motor 1300 a gasolina quanto a álcool, e era disponível em duas versões, a versão básica e a versão L, que era ali um pouco mais requintada. O desempenho era fraquíssimo, e isso acabou minando as vendas do modelo no seu primeiro ano de vendas. Já no ano de 1981, a Volkswagen tentou melhorar essa imagem do desempenho fraco do Gol 1300 com o motor 1600, mas aquele 1600 Air-Cooled, tradicional Air-Cooled da Brasília, também arrefecido a ar. Pelo fato desse motor ter sido instalado no Gol, foi isso também que catalisou na aposentadoria da Brasília, porque você tinha dois modelos ali próximos em categoria, e apesar da Brasília ser um pouco maior internamente do que o Gol, mas você tinha dois modelos muito próximos em termos de preço, em termos de motorização, sendo que o Gol era mais moderno. E ali o Gol não veio sozinho, o Gol viria com toda a sua família, né? Saveiro, Paraty, Voyage, e a Brasília era sozinha. Ela só era acompanhada ali na época da Valiant 2, que era praticamente uma versão Station Wagon da Brasília, que nós falamos aqui na parte 2 dessa nossa série. Então, por conta do Gol ter recebido esse motor 1600, foi que a Brasília foi aposentada. A versão mais básica, ela agora se chamava S, e a L se chamava LS. Era uma nomenclatura que a Volkswagen estava usando na época, no Voyage, na Brasília, como nós falamos anteriormente. Por fora, além dos novos emblemas, como esse 1.6 vermelho, que vocês podem ver até meio destacado ali na grade frontal, né? Meio que para dizer que o carro tem um desempenho um pouco mais esportivo, um pouco mais apimentado. As reportagens da época já destacavam que uma das poucas alterações visuais para o Gol 81 eram os piscas traseiros na cor âmbar. Apenas em 80 eles foram totalmente vermelhos. Já a partir de 81 eles receberam ali a luzinha na cor âmbar. Tanto é que é raro, muito raro, você encontrar um Gol com essas lanternas todas avermelhadas. Eu particularmente não me lembro de ter visto pessoalmente um assim, mas aqui no slide você tem os dois para poder comparar. No ano seguinte, de 82, surgiu a série especial chamada Gol Copa, com rodas de liga leve, para-choques na cor do veículo, forração especial, faróis de neblina, outros acessórios, em homenagem à Copa do Mundo do Futebol deste ano, que era realizado na Espanha, a famosa Copa de 82, em que nós tivemos a seleção brasileira de 82, que apresentou um futebol belíssimo, né, com Zico, Sócrates, Falcão, companhia, uma turma muito boa lá, mas que infelizmente não levou a Copa, né? E aqui nessa publicidade eu achei muito curiosa por alguns motivos. Primeiro, os mais objetivos ali, o Gol ele já começa a flertar mais com a esportividade. Você percebe ali que ele já tem os faróis de milha ali, faróis de neblina, perdão, que nessa época eram muito associados com carros esportivos. Aí você tem uma ilustração dele correndo numa arena. Você já tem vários acessórios que eram típicos de carros mais esportivos, para-choques pintados. Então o Gol já começa ali a ter um flertezinho com a esportividade. Apesar de não ser um carro esportivo, tá? Ou uma versão esportiva propriamente dita, ela era uma série especial. E outra coisa que me chamou a atenção, essa agora um pouco mais cômica, é que os títulos da publicidade na época, né, as manchetes eram todas em espanhol, né? Pode ver, ai Deus mío, soltaram a Gol Copa. E aqui na direita outra manchete, só que quando você vai ler o texto está em português. Então isso que eu achei muito curioso, é que vocês passarem assim, você tem o espanhol e o português junto. Eu achei isso meio engraçado, né? Para o ano de 1984, foi criada a nova versão BX, que era uma versão básica do Gol. Ela ainda preservava o motor 1600, né, que aí no caso, pelo fato dessa versão BX ter batizado esses Gols mais básicos,
ela meio que virou sinônimo de todo Gol a ar. Então muitas pessoas chamam até mesmo os Gols com motor a ar antes de 84 como Gol BX para fazer referência ao Gol a ar. Mas na verdade a versão BX ela era só a partir de 84, tá bom? Então fiquem atentos aí para não fazer essa confusão. Mas essa versão ela vinha agora com o motor 1600. Nesse mesmo ano foi lançado o Gol GT com motor refrigerado a água e que seria o responsável por dar uma alavancada na imagem do Gol e minar a imagem do Gol a ar, infelizmente aí. Então essa sim era a versão esportiva do Gol, refrigerada a água, trazia a frente da Paraty e do Voyage. Então vocês percebem que era um carro visualmente bem diferente do BX, né? Apesar de preservar ali a carroceria, mas os detalhes fazem de fato toda a diferença. No ano de 85, as versões S e LS ganhavam um motor refrigerado a água de 1.6 litros com 4 ou 5 marchas e que já era usado no Passat, no Voyage e na Paraty. Essas versões traziam faróis e grade e lanternas dianteiras e para-choques dianteiros idênticos ao do Voyage, né? A mesma linguagem visual do Gol GT que a gente apresentou ali nos slides anteriores. A versão refrigerada a ar ficou como um modelo de entrada, ainda denominado como BX. Uma diferença bem visível em relação ao modelo a água eram as lanternas traseiras do BX. A luz de posição ré não vinha na cor branca, mas ela vinha laranja. Então, era fácil você identificar na época. Não sei por que a Volkswagen fez isso, se era só algo para diferenciar esteticamente, não sei. Mas ela tinha essa lanterna, os Gols BX tinham essa lanterna bicolores, né? Somente em vermelho e laranja, sendo que os demais tinham ali a luz de ré em branco também, né? Acontece que a produção desse Gol BX perdurou até 1986, que foi o último ano do Gol com motor a ar. A partir daí, todos os Gols que saíram até os dias de hoje, exclusivamente com motores refrigerados a água. Infelizmente, nós não temos números de quantos Gols com motor 1300, 1600, gasolina ou a álcool Air-cooled foram produzidos, mas fato é que não foram tantos assim. Então, eles que eram muito desprezados, assim, passaram muito tempo sendo bastante rejeitados pelos adeptos dos carros da família Gol de uma forma geral, mas eles têm sido mais apreciados ultimamente, tanto pelo pessoal da turma dos quadrados, quanto dos Air-cooled também. Já dos mais tradicionais, vocês às vezes não gostarem tanto, e acabarem rejeitando o Gol, tanto na turma do Air-cooled quanto na turma do Gol quadrado. Mas o fato é que ultimamente ele tem tido ali o seu valor muito mais reconhecido. E agora nós vamos falar do último modelo Air-cooled lançado. E acho que agora vocês já devem estar imaginando que depois do Gol nós vamos falar da Saveiro. No início dos anos 80, a família Gol já possuía um relativo sucesso, mas faltava algo, porque a Fiat e a Ford já tinham suas respectivas picapes pequenas, variadas de carros comuns, né? Carros automóveis normais, e não de caminhonetes, né? A Fiat tinha a Fiorino e a Ford tinha a Pampa. E a Volkswagen, percebendo essa necessidade, após um árduo desenvolvimento, lançou em setembro de 82 a Saveiro. Esse nome foi inspirado em uma embarcação nordestina que transporta passageiros e carga ao mesmo tempo. Então a Volkswagen aproveitou esse nome para um veículo que também transportaria passageiros e carga. Lançada com o DNA do Gol, aqui vocês percebem bem que a frente era do Gol, então na família Gol você tinha Gol e Saveiro com a mesma frente e Paraty e Voyage com a mesma frente. Então você tinha ali dois veículos, dois grupos, né, dentro da família Gol, separados aí por uma identidade de DNA nessa época, né?
O motor era o bom e velho 1600 a ar, muito confiável, porém bastante ultrapassado, como a gente já comentou anteriormente nessa época, e seus concorrentes já usavam motores a água mais modernos. E foi isso que motivou a Volkswagen, assim como aconteceu com o Gol, introduzir na linha da Saveiro o motor a água em 1985, sendo este o último ano de fabricação da Saveiro Hercules, o que torna uma Saveiro a ar ainda mais rara do que um Gol. Semelhante ao caso do Gol, infelizmente, não tivemos informações quanto ao número de unidades produzidas da Saveiro Hercules. Se por acaso você tem essa informação, compartilhe conosco, coloque aí nos comentários quantas unidades de um Gol a ar e da Saveiro a ar foram produzidas, para a gente poder tá acrescentando aqui no nosso vídeo, tá ok? E assim a gente encerra a apresentação de todos os veículos da Volkswagen Hercules nacionais. Agradeço a você que acompanhou este vídeo, que acompanhou esta série. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, e dê sua sugestão também de vídeos para a gente poder estar comentando aqui. Tá joia? Pessoal, é isso. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Um forte abraço e até mais!